Nos picos das montanhas mais altas, muito acima das encostas onde as árvores crescem, os ventos sopram e o ar é rarefeito, lá estão os Golias. uma raça um pouco desconhecida, mas que sua amizade é muito vital. Então, rola o dado. Vamos começar aqui no canal um novo quadro, onde vamos falar sobre o Role Playing Game, ou o jogo de interpretação de personagens. Aqui no Rola o Dado, nós vamos falar de raças, classes e outros pormenores dos jogos de RPG. E para começar, vamos falar sobre uma raça um pouco diferente. Se você está acostumado apenas a jogar de elfo, anão ou humano por não conhecer outras raças, essa é a sua chance de sair da zona de conforto. Sim, vamos falar dos Goliaths, ou Golias. Uma raça criada pela Wizards of the Coast e que na quinta edição está na página 11 do livro Elemental Evil Player's Companion. Também nas páginas 111 e 112 do Volo's Guide to Monsters. E dependendo do seu mestre, pode ser uma raça jogável. Ou não. Os Golias são muito fortes e, como características individuais, são destemidos e colocam muita paixão no que fazem. Eles vivem aproximadamente um pouco mais que os humanos. Normalmente eles têm entre 2,10 metros e 2,40 metros de altura. Ou seja, são mais altos ainda que os Dragonborns e os meio-orcs. São nômades, com tribos normalmente de alinhamento leal e neutro ou bom. E vivem perambulando por regiões montanhosas, normalmente na região norte de Forgotten Realms. Sua pele é muito forte e resistente, com tons em cinza e marrom. E com várias marcas de nascença espalhadas pelo corpo. Dentro da cultura Golias, dizem que essas marcas podem ser lidas para dizer o futuro de cada indivíduo. Eles adoram exibir essas tatuagens de nascimento e evitam usar roupas e armaduras que as cubram muito. O que foi isso, cara? Eu tirei a roupa. Agora vamos falar do roleplay, do que se espera da atuação e do comportamento de um personagem Golias. Como são normalmente tribos nômades, os personagens não gostam de ficar muito tempo no mesmo local, sempre em busca de novos lugares e desafios. Um ponto interessante da cultura Golias são os nomes. Cada Golias recebe 3 nomes. Um nome escolhido pelos pais, Um apelido escolhido pelo chefe da tribo, que pode ser alterado dependendo da função do indivíduo, e o nome de seu clã. Um Golias sempre se apresenta falando esses 3 nomes nessa mesma ordem. Nome dado pelos pais, escolhido pelo líder e pelo clã. Prazer, Irion, o ladino. Prazer! Favek, Lone Hunter, Anakalatai. Importante dizer que são uma raça extremamente competitiva. Adaptados à vida na montanha, onde é muito difícil achar água e alimento, os Golias prezam muito pela autossuficiência e habilidade individual. Por isso, eles têm uma compulsão em contar vantagem, registrando suas ações para comparar com os demais. Os Golias adoram vencer, mas levam a derrota como um estilo para melhorar cada vez mais as suas habilidades. Essa dedicação à autossuperação tem um lado um pouco sombrio. Por serem tão focados na superação, procurando sempre melhorar os seus esforços passados, se um Golias matar um dragão, ele pode procurar um maior e mais poderoso para enfrentar. Assim, poucos deles atingem a velhice, já que a maioria morrem tentando superar seus feitos passados. A batalha! Por essa vontade de se superar, pode-se dizer que o maior rival de um Golias é a si mesmo. No entanto, é importante dizer que eles são competidores justos. Para os Golias, para existir uma competição ou um desafio, é preciso também existir igualdade de condições. Suas competições medem talento, dedicação e esforço. Como valorizam demais a sobrevivência, costumam não aprovar a dependência de itens mágicos, dinheiro ou outros fatores que desequilibrem a balança. Por isso, embora os Golias confiem alegremente em tais benefícios, eles sempre têm em mente que essas vantagens podem ser perdidas. Hello, darkness, my old friend. Um conhecimento muito repetido nas tribos é que um Golias que confia muito em si mesmo pode crescer complacente, o que é uma receita para o desastre nas montanhas. Um ponto muito bacana entre os Golias é que entre eles não existe distinção de gênero. Os Golias veem as mulheres e os homens como iguais em todas as situações, por isso acham intrigantes sociedades divididas por gênero. Ou até mesmo dignas de zombaria. Para os Golias, a pessoa melhor preparada para fazer um trabalho deve fazê-lo. Justamente porque valorizam o esforço individual.
Assim, cada integrante tem uma função específica em sua tribo. Tanto que um Golias adulto que não consiga contribuir para sua tribo é esse lado. Por isso, os Golias não têm nem piedade, nem compaixão dos que não conseguem se sustentar. Vale ressaltar que isso só vale para conhecimento e principalmente habilidades, sendo que ferimentos e doenças são tratados normalmente até que o indivíduo volte a contribuir para a tribo. Por isso, um Golias que fique muito tempo machucado ou ferido pode se forçar ao ponto de até morrer. Por causa desse sentimento que sempre precisam ser úteis, os Golias mais velhos se sentem muito frustrados quando não conseguem fazer as coisas que eles normalmente fariam na sua juventude. Assim, os Golias têm dificuldades para compreender a relação entre nobres e camponeses. Para os Golias, a pessoa mais preparada para uma função é a que deve exercer esse cargo. Se o Golias está em um grupo de aventureiros, ele não irá questionar a capacidade de infiltração de um ladino, a preparação da magia de um mago ou feiticeiro ou a música de um bardo. Por isso mesmo, quando o rei não tem inteligência ou competência para liderar, o Golias questiona a situação, pois para ele, a pessoa mais talentosa do reino é que deveria ocupar aquele cargo. Nunca guardando essas opiniões para si mesmo, zombando das pessoas que dependem das estruturas e regras para se manter no poder. Os Golias também possuem um senso de justiça e honra muito forte. Por isso, não gostam de trapaceiros, e menos ainda quando perdem quando são trapaceados. Mas aceitam tranquilamente a derrota para um rival quando perdem uma luta justa. Repetindo com frequência a máxima golíaca, que o rival de hoje pode ser o companheiro de amanhã. Essa combinação de valorização de confiança, justiça e honra, somado com a natureza competitiva dos Golias, muitas vezes os levam a fazer atos heróicos. Principalmente porque são curiosos e adoram explorar. Apesar de tudo isso, os Golias não gostam de entrar em guerra. Isso acontece porque, apesar da busca pela competição e pela autossuperação, os Golias têm uma tendência boa. Eles preferem se afastar de uma terra do que brigar por ela. Não porque são medrosos ou covardes, mas porque compreendem que uma guerra ou uma batalha pode causar sérios prejuízos para os dois lados. Dependendo da situação, uma tribo Golias entraria em guerra sem medo. Se a tribo estiver encurralada ou tiver membros sequestrados, rapidamente as armas são distribuídas e os capitães de guerras escolhidos. Uma tribo Golias pode se tornar um exército de guerra muito capaz em segundos. Principalmente porque os Golias estão sempre no auge da sua forma física e com suas habilidades de caça afinadas. Com exceção das crianças, todos os membros da tribo, incluindo homens, mulheres e idosos, estão sempre preparados para lutar. Eles são guerreiros competentes a qualquer momento. Em batalha, normalmente eles usam táticas de guerrilha. Mas como são justos, enquanto os Golias ainda estiverem certos que podem ganhar, eles sempre darão uma chance justa para os seus oponentes. Por exemplo, se um Golias desarmar seu oponente, ele joga de lado sua própria arma e continua a luta com seus punhos. Quando vencem uma batalha, consideram finalizar o inimigo, atacar civis ou fazer reféns como situações desagradáveis, e eles evitam fazer essas coisas. Sendo leais e justos, os Golias são amigáveis para qualquer um que não ameace a sua tribo. Mas também não esperam por viajantes que não consigam acompanhá-los. Falando de sua relação com as outras raças, podemos dizer que, em particular, os Golias gostam muito dos anões e têm grande respeito pelos ferreiros anões. Sendo muito comum, alguns Golias se aventurarem por túneis montanhosos à procura de anões para comercializar. Humanos, rangers e druidas muitas vezes trabalham com os Golias em caçadas e viagens pelas regiões montanhosas. Já os elfos intimidam um pouco os Golias. Devido ao longo tempo de vida dos elfos, os Golias têm dificuldades para aceitar que existem criaturas que conseguiram viver tanto tempo que conhecem seus bisavós e ancestrais. Embora não tenha uma rixa particular com goblins, orcs ou meio-orcs, os Golias têm o pé atrás com essas raças. Isso principalmente pelas histórias que os viajantes contam sobre os problemas e as trapaças causadas por essas raças. Quanto aos gigantes, a opinião varia. Algumas tribos negociam com certos gigantes, Mas por suas armas não serem tão boas quanto as armas dos anões, e pelo tamanho não ser o adequado, as armas dos gigantes são meio que deixadas de lado. Outro ponto que atrapalha o relacionamento entre as duas raças é que alguns gigantes já tentaram escravizar alguns Golias. Tornando assim os Golias bem cautelosos quando se fala nos gigantes. Resumidamente, os Golias têm bons relacionamentos com humanos e anões, Não acreditam muito nas histórias dos elfos. e ficam com o pé atrás com gigantes, orcs, meio-orcs e goblins. Traduzindo essas características para a quinta edição, vamos falar como tudo isso influencia na mecânica de jogo. Como vocês podem conferir no link que está na descrição, para o site em inglês do D&D Beyond. Vamos lá, começando pelos atributos. Os Golias ganham 2 pontos de força e 1 ponto de constituição. Seu deslocamento em combate é de 30 feet, ou 9 metros. São atletas naturais,
Por isso os Golias recebem automaticamente perícia na habilidade atletismo. E possuem a resistência da pedra, ou seja, sua pele é tão resistente que quando tomam um ataque, podem usar sua reação para fazer uma rolagem de 1d12 com Constituição e reduzir o resultado dessa soma do dano que receberia. Infelizmente, essa habilidade só pode ser usada uma vez a cada descanso curto. Eles também são tão grandes que o seu tamanho para carregar objetos é considerado um tamanho acima. Ou seja, mesmo sendo criaturas médias, eles conseguem carregar o mesmo que uma criatura grande. E como são acostumados às altas altitudes, Como são acostumados a grandes altitudes, podendo chegar a mais de 20 mil pés, os Golias são extremamente adaptados a climas frios, recebendo alguns tipos de benefícios, como descrito no 5º capítulo do livro do Mestre. por fim, além do comum, os Golias também falam automaticamente gigantês, a língua dos gigantes. Isso é o que tínhamos para falar sobre os Golias hoje. Mas antes de irmos embora, gostaríamos de deixar algumas dicas. As melhores classes para se jogar com Golias são Guerreiro, Bárbaro e Ranger. Se esquecemos algum ponto, deixe nos comentários. Também deixe aí outras classes e raças de RPG que vocês gostariam de ver aqui. Não esqueça de deixar aquele like maroto e se inscrever no canal. Até a próxima, muito obrigado e falou! Tchau, tchau. Muito copioso. Você Ctrl V. Alguns gorilas se aventurarem, Gorilas, cara. recebendo alguns benefícios, como descrito. Cara, o que eu vou certinho, você é. Principalmente, porque esse vídeo é sobre glórias.